A origem dos híbridos e o código genético de Deus. Fomos ensinados que a história da humanidade é linear, que viemos dos macacos, que evoluímos lentamente e que com ferramentas de cobre e madeira construímos maravilhas que nem mesmo a engenharia moderna consegue replicar hoje. Mas, e se tudo o que lhe disseram for uma mentira criada para ocultar suas verdadeiras origens? Olhe ao seu redor. Pirâmides alinhadas com Órion no Egito e no México. Pedras pesando centenas de toneladas em Machu Picchu, cortadas como manteiga. Textos antigos, da Bíblia ao livro de Enoque, que gritam uma verdade que instituições religiosas e científicas tentaram silenciar. Não estávamos sozinhos. Houve intervenção. Existiram gigantes na Terra. E o mais assustador é que sua linhagem pode não ter desaparecido completamente. Hoje, no Teologia Quântica, vamos decifrar o mistério de Gênesis 6, a manipulação genética de anjos caídos, e por que essa guerra antiga é a chave para entender o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial e o transhumanismo. Prepare-se. Vamos entrar na área restrita. Sihara Editions Film apresenta Teologia Quântica. Deixe um like e inscreva-se. A Guerra do DNA, o código oculto. Para entendermos os gigantes, primeiro precisamos entender o software da vida, a genética. Por séculos, lemos a Bíblia como um livro de contos morais. Mas e se fosse um registro científico codificado? Em Gênesis 3:15, Deus pronuncia um julgamento que levou milhares de anos para compreendermos. Ele diz: "Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela." Pare por um momento. Analise a palavra descendência. Em hebraico é zera, que significa descendentes, linhagem, esperma. Deus está dizendo que a serpente, aquela entidade que conhecemos como Satanás, tem descendentes físicos. Ela tem uma semente. E aqui surge a contradição biológica que confundiu os sábios por milênios. Fala-se da semente da mulher. Biologicamente, a mulher não tem uma semente. A mulher fornece o óvulo, o receptáculo. A semente, o cromossomo Y, vem do homem. Então, como pode uma mulher ter sua própria semente para derrotar as trevas? Séculos tiveram que passar. Mendel teve que chegar com suas ervilhas. E Watson e Crick tiveram que descobrir a estrutura do DNA em 1954, para que entendêssemos a magnitude dessa profecia. Deus estava anunciando um nascimento virginal, uma intervenção sobrenatural, na qual o cromossomo corrompido do homem não participaria. Por quê? Porque a genética humana havia sido hackeada. Um vírus espiritual e biológico havia sido injetado em nossa raça. E para salvar a humanidade, o Messias não poderia ter essa contaminação. Quando ocorreu essa invasão, vamos à fonte que muitos teólogos preferem ignorar por medo. Gênesis, capítulo 6. O texto é claro, embora perturbador. Diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Durante anos, nos disseram que isso se referia aos filhos de Sete, os bons, se unindo às filhas de Caim, as más. Deixe-me dizer uma coisa, isso é absurdo. Um homem bom que se casa com uma mulher má não gera um monstro de 4 metros de altura com 6 dedos em cada mão. A genética não funciona assim. A expressão Ben Elohim, filhos de Deus, no Antigo Testamento, é usada exclusivamente para criações diretas de Deus, anjos. O que a Bíblia descreve e o que o livro de Judas e as tradições antigas corroboram é uma incursão interdimensional. Entidades angelicais, conhecidas como vigilantes, abandonaram sua morada, materializaram corpos físicos e corromperam o genoma humano. O resultado foi uma aberração. Os nefilins, os gigantes, seres híbridos, metade humanos, metade entidades celestiais caídas. A Bíblia os descreve. 3, 4 metros de altura. Reis como Og de Bazã, cuja cama tinha quase 5 metros de comprimento.
seres de força, inteligência e maldade incompreensíveis. Eles não eram apenas homens altos. Eram uma nova espécie criada para tomar o lugar da humanidade e impedir o nascimento do Messias. Isso não é mitologia. É a história de uma colonização fracassada que terminou no grande dilúvio. O dilúvio não foi um ato de ira caprichosa. Foi um ato de esterilização planetária para salvar o DNA humano original. Tecnologia impossível. As pegadas de gigantes. Mas se foram destruídos, o que deixaram para trás? É aqui que a arqueologia convencional entra em crise. Observe as pirâmides de Gizé. Blocos de granito pesando toneladas, cortados com precisão a laser que nós, no século XXI, teríamos dificuldade em replicar. Orientados magneticamente para o norte verdadeiro, não para o norte magnético. Alinhados com constelações. Observe Machu Picchu ou Sacsayhuaman. Pedras poligonais que se encaixam tão perfeitamente que nem mesmo uma folha de papel cabe entre elas. Trazidas de pedreiras distantes através de montanhas incrivelmente altas. Sem rodas. Sem guindastes. Será que realmente acreditamos que isso foi feito por pessoas com cinzéis de cobre e cordas? A ciência acadêmica diz tempo e escravos. Mas a lógica da engenharia diz tecnologia superior. Culturas antigas não dizem, nós fizemos isso. Os maias, os sumérios, os egípcios, todos dizem a mesma coisa. Os deuses desceram e nos ensinaram. Os gigantes construíram isto. Esses deuses eram os Ben Elohim, os caídos. Eles concederam conhecimento proibido em troca de adoração. Ensinaram metalurgia, astronomia, feitiçaria e guerra. As maravilhas do mundo antigo não são troféus da engenhosidade humana. São as impressões digitais desses seres híbridos. São monumentos a uma civilização pré-diluviana que dominou uma tecnologia que só agora estamos redescobrindo. O retorno, transhumanismo e acontecimentos atuais. Agora, a pergunta mais importante. Por que isso é relevante hoje? Porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que caracterizou os dias de Noé? Corrupção genética, hibridização, a intervenção de inteligências não humanas. Hoje, a semente da serpente mudou sua estratégia. Anjos não descem mais visivelmente do Monte Hermon. Hoje chamam isso de ciência. Observem o transhumanismo. Observem a edição genética CRISPR. Observem a obsessão em fundir o homem com a máquina, inteligência artificial. Os seres humanos, em sua arrogância, estão brincando de Deus novamente. Estamos tentando aprimorar nossa raça, criar uma nova espécie, alcançar a imortalidade digital. É a mesma mentira do Éden. Vocês serão como deuses. A agenda não mudou, apenas a embalagem. A batalha ainda é pela sua essência, pela sua humanidade, pela sua conexão com a fonte original. Conclusão. A história dos gigantes nos ensina que não somos um acidente cósmico. Somos o troféu de uma guerra espiritual que se estende por milênios. A verdade está lá, nos textos antigos, esperando que você tenha a coragem de vê-la sem as lentes do dogma oficial. Se você sente que há algo mais, se sente essa inquietação em sua alma, é porque você está despertando. Não pare de questionar. Investigue, leia, conecte os pontos. Se este vídeo ressoou com você, se acendeu uma faísca, dê um gostei e compartilhe com aqueles que também estão buscando. Inscreva-se no canal Teologia Quântica. Ative as notificações. Aqui não buscamos convencer ninguém. Buscamos aqueles que já estão despertos. Deixe um comentário. Você acha que essa tecnologia ancestral se manifestará novamente em nossa época? Estou lendo seus comentários. Até a próxima verdade.